Programa Personalidades da TV O Estado. Nós estamos hoje gravando um depoimento com o Coronel Wellington, que serviu aqui em Campo Grande, depois em missões de paz da ONU, esteve nas missões de Angola e Haiti, e pertence hoje ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Então, gravando o seu depoimento para o nosso livro Memória Viva do MS. Arthur, muito obrigado a você e ao Jornal Estado pela oportunidade, né? Então eu vou falar um pouco da minha história, poderia falar da anterior também, da outra vida, vou me conter a essa somente. Eu nasci em 1967, no Rio de Janeiro, no Hospital Central do Exército. Meu pai se chamava Sargento Jesus Tiago dos Santos, inclusive ele morreu no grupo, na época que servia no 18º Grupo de Artilharia de Campanha. E a minha mãe, paraibana, lá de Pilõezinhos, conheceu meu pai no Rio de Janeiro e tal, e se casaram e tiveram 4 filhos, 5 com que morreu, né? Eu fui o terceiro deles. A partir dali, tivemos uma vida familiar muito boa, até que o meu pai acabou falecendo em 1977. Até então já havíamos morado na Paraíba, já havíamos morado em Brasília, o meu pai foi um dos que ajudaram lá também. E esse ano marcou muito, foi o ano que meu pai morreu e a partir dali nós, usando aquele direito de ingressar no colégio militar por ser órfão, e foi o que aconteceu comigo, com meus irmãos, nós ingressamos todos no Colégio Militar do Rio de Janeiro e ficamos 7 anos lá, né? Eu e meus irmãos, fomos gratuito órfãos, na terminologia técnica deles lá, gratuito órfão, fui interno também, e estudando consegui ser graduado, tenente aluno, major aluno, e foi um tempo muito proveitoso, muito maravilhoso. Foram 7 anos e que abriram os meus horizontes para o que viria depois. Feita essa formação inicial pelo Colégio Militar, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, fiquei lá os 4 anos, curso previsto, saí aspirante e fui para João Pessoa, no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. E passei anos maravilhosos em João Pessoa, depois em vários estados do Brasil. Nessa vida, aprendi muitas coisas, né? A me sacrificar, a estudar, são coisas que eu trago com todo carinho, que eu tento passar para o mais jovem, hoje para os meus filhos, para os estudantes, quando a gente faz palestra nas escolas, porque a vida é muito difícil, e se a gente estuda já é difícil, mais difícil ainda vai ser se a gente não estudar. Tive a participação também nas missões de paz de Angola, o NAVEM 3, e também na MINUSTAH, que é a do Haiti, essa aí a gente vai falar posteriormente, e no decorrer da minha vida militar e também civil, porque eu acabei seguindo 3 vertentes, uma militar, uma da área do direito e a outra na parte de história. Fui fazendo outros cursos, me aprimorando, estudando por conta própria e tudo. E passei no vestibular na Universidade Federal de Goiânia, lá em Goiás, Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia, onde comecei o meu curso de Direito. Fiquei lá 2 anos, depois fui para Angola, cursando a faculdade. Feita essa formação de Direito, também, simultaneamente, fazia uma de História. Sempre gostei muito de ler, de conhecer as origens do nosso país, da humanidade. E, por isso, hoje eu estou no Instituto Histórico. Li muitos livros, dos vários autores nacionais, estrangeiros também. E acabei seguindo essas 3 vertentes, né? Do historiador, do bacharel em Direito e a do militar. A carreira militar eu cheguei até coronel de 3 gemada, que se fala na caserna, né? Fiz todos os cursos que tinha que fazer lá, o aperfeiçoamento, Escola de Comando do Estado-Maior, e aí encerrei as minhas atividades em 2015. Feita aí a parte militar, eu continuo até hoje aí atuando na parte do direito, junto com alguns amigos do UFMS, da UCDB, do Instituto de Direitos Humanos também, e a parte de história, com o Instituto Histórico Geográfico do Mato Grosso do Sul, com a parte do Associação Ibérica de História Militar também, com os quais eu sou vinculado e mantenho laços frequentes.
Então, essa aí é o resumo da minha vida, né? Casei, separei, depois juntei. Hoje estou com os 2 filhos maravilhosos, né? Casado com a Gisele, tenho o Guilherme e a Alice, todos pequenininhos. E a gente vai tentando passar o que tem de melhor para essa juventude, né? E hoje, como o senhor está aqui participando ativamente em Mato Grosso do Sul, eu queria que o senhor falasse também que o senhor também esteve servindo aqui em Campo Grande, dentro do Exército. Eu queria que o senhor lembrasse essa parte, o senhor também trabalha aqui na sua vida profissional militar. Em 2000, 2001, 2002, 2003, eu fui comandante da 9ª Companhia de Guardas, a época em que eu cursei a Universidade Católica Dom Bosco também, a época em que eu conheci o professor Ademar Monbrum de Carvalho Filho, um grande professor e amigo também. Mas eu fiquei ali 3 anos no comando, tive grandes responsabilidades ali, era capitão naquele tempo, e parece que foi ontem, quando eu visito o quartel, eu olho o meu quadro lá na parede e vejo, já passou tanto tempo assim. Então, eu saí em 2013, ou seja, já vão quase uns 15 anos passados, né? O tempo passa rápido, e o tempo é interessante, porque ele é inexorável, mas a gente vive muito pouco para se comparado com uma vida de uma nação, de um estado ou de outras coisas, né? As nossas memórias, elas vão ficando, né? Mas também, eu estou vendo o senhor fardado com uma farda que significa a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, do qual o senhor pertence hoje a esse segmento da história. A Força Expedicionária Brasileira, ela não está, mas deveria estar na memória, nas mentes e corações de todos os brasileiros, né? Como todos sabem, eu sou o vice-presidente da associação, está aqui o folder, né? Tem o seu Agostinho, que é o nosso presidente, a gente carinhosamente chama de ditador, que ele já está no poder lá há 33 anos. Mas a Força Expedicionária Brasileira, as primeiras experiências que eu tive foi com meu próprio pai, que era militar. E o meu pai, ele uma vez levou para casa um livro sobre a Força Expedicionária Brasileira. E eu vi algumas figuras, meus irmãos, a gente ficou entusiasmado com aquilo e tal. Era uma primeira experiência e a gente lendo, a gente mais via foto do que lia, a gente era criança. Depois ele chegou lá com uma fita cassete, naquela época era fita cassete, com as canções militares, dentre elas a canção do Expedicionário. Então, eu lembro até hoje, parece que foi ontem, o meu pai, eu e meus irmãos, principalmente o Gladstone, que hoje é coronel também, nós gostávamos tanto daquela canção do Expedicionário que a gente ouvia e decoramos aquilo. Meu pai ficou entusiasmado e algumas vezes ele levou a gente lá no quartel dele, que era o 18 GAC, para a gente cantar para os amigos dele, né? Então, aí começou uma primeira dupla caipira, eu e meu irmão cantando, lembro até hoje, lá no alojamento dos sargentos, do 18º Grupo de Artilharia de Campanha em Rondonópolis, né? Ironicamente, foi o local, ali o último lugar onde meu pai faleceu, né? Onde ele servia naquele tempo. Mas essa foi uma primeira experiência que eu tive aí com essa história da FEB. Depois eu fui para a academia, a gente estudou lá na cadeira de História Militar, a gente aprende muita coisa, uma delas é a Força Expedicionária Brasileira. E depois, por curiosidade própria, quando cheguei aqui em 2000, que eu conheci o seu Agostinho, aí eu olhei, né, e está ali um veterano verdadeiro da FEB. É interessante porque se a gente procurar hoje um veterano da Guerra do Paraguai, não existe. Tá? Porque a vida é curta, né? E não existe mais. A Guerra do Paraguai acabou há 150 anos. Mas a Segunda Guerra Mundial, nós ainda estamos aí com alguns poucos heróis caminhando pelas ruas. O seu Agostinho é o mais novo deles, está com 93 anos. E eu tive o privilégio de conhecer alguns, né? Desde que eu me entendi dentro desse contexto. A própria Majoelza Cansanção Medeiros, como enfermeira na FEB, o coronel Sérgio Gomes, que foi presidente da Associação dos Veteranos da FEB, o Osnelli Martinelli, que também foi presidente. Conheci vários deles, o Marcelino Lúcio Mamedes, de Campina Grande, o Alberto Leite Pessoa, todos veteranos. Então, eu tenho o privilégio de ter conhecido essas pessoas, de ter feito amizade particular com todos eles e vou levar a história deles para frente. É o que eu tenho tentado fazer, porque eu sei que uma hora eles vão estar... Não vai ter mais nenhum. Aqui em Campo Grande mesmo, a gente só tem 4 vivos, né? Tudo já com mais de 93 anos. Né?
Por isso eu sou entusiasta da Força Expedicionária Brasileira, procuro divulgar, trabalhamos com amor e com carinho na Associação dos Veteranos, sem ganhar um centavo. Muito pelo contrário, né? A gente gasta tempo, ouve em casa, ouve em todo lugar, mas a gente faz isso com orgulho e com prazer, por todos eles e pela nossa história também. Quero registrar aqui que trago também uma condecoração que recebi da medalha, que eu agradeço muito, a medalha de mérito da FEB. Recebi pelas mãos do senhor Agostinho da Mota, que é o presidente, e que nós já registramos também no programa Personalidades. E nós, no segundo bloco, nós vamos, nossa entrevista, o seu depoimento, Coronel Wellington, nós vamos registrar sua participação na Força de Paz da ONU, no qual nós temos aqui já o seu maior emblema, que é os boinas azuis.